Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, professor Bruno, de novo com vocês. Espero que vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando então hoje sobre hidrografia do Brasil. Na outra aula nós falamos sobre relevo e geomorfologia e geologia, que é as formas de relevo, planalto, planície e depressões, e falamos sobre os tipos de rocha. Hoje nós vamos dar então continuidade, falando ainda do nosso Brasil, mas falando da parte hídrica, parte de água. Nós vamos falar do mar territorial, vamos falar dos aquíferos e das bacias e regiões hidrográficas. Então, mar territorial, a Amazônia Azul, como é chamado também, é essa parte que faz fronteira aqui com o litoral brasileiro. São as águas que estão sobre o domínio do Brasil. Existem duas faixas importantes desse território aqui. Nós temos o mar territorial, que equivale a 22 quilômetros. Pegar em linha reta, estou ali na beira da praia, em Balneário, curtindo, né, a beira da praia, olhando a Ilha das Cabras ali e tudo. Aí eu olho em linha reta, né, vejo lá o meu iate, lá paradinho. Então lá em linha reta, 22 quilômetros. Então se eu pegar o meu iate e andar 22 quilômetros em linha reta, ou pegar meu barquinho, pegar minha prancha de stand-up, ou simplesmente me der na telha e nadar. Se eu quiser nadar 22 quilômetros, andar 22 quilômetros, eu estou dentro do mar territorial. Esse mar territorial, pessoal, ele é sujeito a determinações da Marinha Brasileira. Então, tudo que ocorre dentro dessa faixa de 22 quilômetros, ele está dentro da ideia da Marinha. Então, assim, tudo tem que ser respeitado por eles. Existem as regras do uso desse espaço. Para tudo que vocês possam imaginar, existe uma determinação. Para pesca, para navegação de passeio, tudo é determinação da Marinha. Ou acidentes que ocorram, eles vão ser responsabilidades e vão ser atendimentos da Marinha. Aí eu coloquei aqui para vocês essas setinhas, né, vermelha, indicando aqui, elas estão indicando a zona econômica exclusiva, que vai do litoral, da faixa de areia, até 370 quilômetros em linha reta. Então, toda essa parte azul aqui, que vocês estão, azul mais forte, que vocês estão vendo ali no mapa, está indicando a zona exclusiva, a ZEE, que são os 370 quilômetros nesse espaço. Existe uma livre circulação, até porque eu não tenho como cuidar desse território todo, é um espaço muito grande, então eu não tenho como cuidar desse espaço, eu permito a livre circulação de embarcações por ali. Porém, a parte de exploração, ela é responsabilidade do Brasil, ela é exclusiva do Brasil. Por exemplo, aconteceu um caso há pouco tempo, um ano e meio, 2 anos atrás, embarcações chinesas foram pegas pescando na nossa parte, na zona exclusiva. Embarcações de pesca brasileiras chamaram a atenção, né, gritaram, mandaram rádio, não sei exatamente como que eles chamaram a atenção dessas embarcações, que elas estavam no lugar errado. Como é que eles sabiam que era uma embarcação chinesa? Porque normalmente vem as escritas, vem uma bandeira, alguma coisa que identifica na embarcação. E os caras simplesmente abriram fogo contra a embarcação brasileira. Eles atiraram contra e fugiram com a embarcação e os peixes. Então, assim, erro dos brasileiros, porque ao ver uma embarcação fora, tinha que ter chamado a Marinha. Eles vão fazer essa interceptação. É isso que é o procedimento correto. Então, esse espaço todo, ele é exclusivo, por isso que está no nome, Zona Econômica Exclusiva. Exclusiva de quem? Do Brasil. Achei petróleo nessa área, é brasileiro. Pesca, todos os tipos de peixe que tiverem ali, eles vão ter que ser pago algo ao Brasil. O Brasil pode permitir que, como já acontece, existem algumas empresas internacionais dos Estados Unidos ou de alguns países europeus que fazem extração, por exemplo, de petróleo. O Brasil permitiu que essas embarcações, que essas empresas fizessem a extração de petróleo nessa zona.
automaticamente eles pagam um imposto, eles pagam um valor para o Brasil para isso. A mesma coisa, existem sim algumas embarcações de fora do país que fazem a pesca aqui, né? Países, principalmente aqui da América do Sul, no norte, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, provavelmente embarcações de lá vêm até a nossa Amazônia Azul, vêm até essa parte exclusiva nossa, podem fazer essa pesca desde que haja uma autorização brasileira e eles vão pagar um valor para o Brasil por fazer isso. Então, esse espaço ele é nosso. Claro que, por que aqui, pessoal, vocês estão vendo, está circulado essa ilha de Martim Vaz e aqui o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Esses pontinhos brancos aqui são ilhas e essas ilhas são brasileiras. Então, em cima dessas ilhas, tu vai contar o quê? 370 quilômetros em linha reta para todos os lados. Então, tu vai fazer um raio, né? Tu vai fazer uma circunferência e tu vai pegar, então, 370 quilômetros também no entorno delas. O que é esse azul aqui mais forte? Ele é o final da plataforma continental. É o final da base do fundo do mar. A partir dessa zona azul mais forte, eu vou ter as zonas abissais, que são as zonas de altíssima profundidade do mar. Então, o que está representado aqui embaixo, essa declive aqui, né, essa inclinação, aqui em cima passa a superfície do mar, e a profundidade aqui é o solo, ele vai diminuindo, que é a plataforma continental, até aqui embaixo chegar nas zonas abissais. Nessa linha vermelha aqui é a nossa zona econômica exclusiva. Então ela vai até quase o final da plataforma continental. Aquíferos. Aí vamos para a água doce. Vamos sair do salgado e vamos para a água doce. Os aquíferos, então, eles são as áreas de captação ou de reservatórios de água doce no subsolo. Nós temos dezenas de aquíferos e mais dois grandes deles, né, são dois destaques no Brasil: o aquífero Walter do Chão e o aquífero Guarani. O Guarani ele já é mais conhecido há muitos anos, ele é considerado o maior aquífero do mundo. Ele tem o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. Há poucos anos, pouco mais aí de 15 anos, foi então descoberto o aquífero Alter do Chão. Esse Alter do Chão, ele é uma região, um lugar onde os caras descobriram o aquífero, que fica no norte do país. É um lugar turístico, tem umas praias de água doce, e aí eles perfuraram a região próxima e descobriram que tinham um grande reservatório de água, e eles foram fazer a pesquisa e descobriram que ele, apesar que no desenho aqui ele cobre um espaço menor do que o espaço Guarani, ele tem uma quantidade de água muito maior do que o Guarani. Então o Alter do Chão ele está sendo considerado hoje o maior aquífero do mundo. Se juntando os dois, a gente, né, se torna imbatível. O Brasil tem os maiores reservatórios de água doce em profundidade. Então aqui uma representação, o Guarani. Por que aqui o Alter do Chão está cobrindo espaço maior? Porque aqui eles ainda estão a determinar qual a melhor forma, realmente o tamanho dele. Por quê? Nós temos exatamente nessa região o rio Amazonas. E o rio Amazonas ele vai filtrar água no subsolo. Então a gente tem vários pequenos aquíferos e eles estão vendo se há uma interligação entre todos eles. O fato é que nessa região onde pega o Pará e o Amazonas aqui, essa região aqui sim, ela é o Alter do Chão, é um aquífero só. Ou seja, eles vão unir todos eles. Isso ainda está sendo estudado. Então, ele é também chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônico. E eu já vou falar por quê. Que o Sistema Grande Aquífero, o Sistema Aquífero Grande Amazônico, o SAGA, ele é o Alter do Chão. Eles trocaram o nome. Quando eles descobriram, batizaram ele de Alter do Chão. Ponto. Por que eles trocaram? Eles trocaram porque ele está associando a um lugar turístico já existente. Então, por isso que eles trocaram o nome para Sistema Aquífero Grande Amazônico, o SAGA. Qualquer um dos dois termos está correto.
mas a gente vai usar mais o SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônico. Então, o outro grande aquífero, o aquífero Guarani, SAGI, né? Ele pega aqui estado do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Um detalhe importante, pessoal, em relação aos aquíferos. Eles não são simplesmente um buraco cheio d'água. Não é uma bolha de água dentro da terra. Ele é água que fica permeada a rochas sedimentares. Então é como se fosse uma esponja. Tu olha a esponja, tu não vê tanta água, mas tu aperta ela, sai espuma, sai água, sai tudo que tiver ali dentro. Então, a água do aquífero, ele está infiltrado dentro de todo o solo. Então ele não é não é um rio que está percorrendo lá dentro, e ele também não é um grande buraco cheio d'água. Ele é como se fosse dentro dessa esponja. Então ele vai sendo filtrado, filtrando até ele chegar ao mais profundo possível dentro das rochas. O aquífero Guarani, existe uma discussão grande se ele realmente ainda é do tamanho que dizem que era e se ele também está totalmente potável. Quando eu estudei, na idade de vocês, eu estudava na escola, a professora sempre dizia que o aquífero Guarani talvez nunca acabasse, porque ele ia se autoalimentando pelas chuvas. Só que hoje a gente tem várias amostras de água em vários pontos do aquífero Guarani e ele está contaminado. Eu vou voltar aqui as imagens, se a gente for ver aqui, ele passa por estados que têm uma produção, uma área urbanizada grande, como São Paulo, Paraná, parte de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, Goiás, e ele passa pelas capitais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E ele entra em países como Paraguai, que tem trechos bem urbanizados nessa região, e também o Uruguai e a Argentina, que também são urbanizados nessa região. Além disso, os oeste de São Paulo, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do leste desses estados, Mato Grosso do Sul, são também rurais. Eles têm cidades grandes, mas eles também têm muita fazenda. E a gente sabe que nas fazendas se usa o agrotóxico ele infiltra junto no solo e também vai gerar uma poluição do solo. Então, o aquífero Guarani, ele pode estar hoje contaminado, sujeito ao quê? A grandes empresas e fazendas que liberam muito de produtos químicos para o solo. Então, poluindo o aquífero Guarani. Além disso, também há muita retirada de água para produção e consumo. Quando o pessoal aqui em Santa Catarina fala muito em ponteira, vou fazer uma ponteira, um poço artesiano, quando tu perfura o solo e tu puxa água, tu está puxando água não do aquífero só, tu às vezes pode estar puxando água só de um lençol freático, pequena quantidade de água que está no subsolo em um ponto mais superficial. Porém, parte dessa água ela poderia infiltrar e chegar ao aquífero. Quando é uma casa só que faz isso, é uma quantidade de água muito pequena, que não vai fazer grande diferença. Mas quando nós pensamos em grandes empresas retirando água do subsolo, ou uma cidade inteira que tem que tirar água do subsolo para alimentar a cidade, aí nós temos um problema. Regiões hidrográficas brasileiras. São 12 grandes regiões, nós não vamos falar de todas, não tem por que aprender sobre todas, vamos falar sobre as mais importantes. Porque isso aqui, se eu fosse dizer para vocês, pessoal, estudem as 12 regiões hidrográficas. O cara vai fazer o quê? Vai decorar o nome delas e ponto final. Então não é essa a intenção. Nós vamos ver a importância de cada uma delas. Região amazônica, a maior região hidrográfica do Brasil e do mundo. A maior quantidade, o maior volume de água que existe no mundo está na região hidrográfica da Amazônia. Abrange o Brasil e outros países que são em torno. Guiana Francesa, que é um território francês, né, mas a Guiana Francesa está ali. Suriname, Guiana, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia entra também. Então toda essa região faz parte da região hidrográfica amazônica. Parte de seus rios nascem aqui no Peru e no alto da Bolívia e do Equador,
e eles são de regiões da Cordilheira dos Andes, então a nascente deles não sai do solo, mas sim do degelo que percorre e vai para cá. Algumas nascentes, pessoal, não são todas. E possui o maior rio do mundo em extensão e volume d'água, o rio Amazonas. Ele é tão grande que ele é possível ver em imagens de satélite, né? Bem do alto a gente consegue ver as manchas do rio. Por quê? É um rio muito caudaloso, é um rio muito largo, então isso realmente conta bastante para ele. Então aqui algumas imagens, né? Esse rio ele é cheio de curvas, chamados meandros, e percorre uma longa planície. O rio Amazonas, ele, na maior parte dele, é navegável, né? Isso é uma grande vantagem do rio Amazonas, de tantos rios, são mais ou menos 10 mil nascentes para alimentar o rio Amazonas. Ele tem mais, se cada nascente gera um rio, então são 10 mil rios que vão percorrer toda a região e no fim eles vão encontrar o rio Amazonas. Então é um rio largo, né? Então em alguns pontos nesse rio pode ter mais de 2, 3 quilômetros de largura entre uma margem e outra. Então é um rio muito, muito imponente. Aqui é a foz do rio, o final dele, o encontro dele com o mar. Então aqui essa partezinha branca são as nuvens, né? Porque é uma foto de satélite. Então tem vários rios percorrendo e vão encontrar com o mar. Então fica essa mancha amarelada do volume de água doce que ele entrega. É tão interessante que é tanta água doce que criou um sistema marinho único aqui que está sendo estudado agora, que é um sistema de com corais, coisas únicas do Brasil. Aqui o encontro entre o Rio Negro e Solimões. O Rio Negro, né, o próprio nome diz, e Rio Solimões ele tem mais sedimentos. No encontro deles fica essa marca. A partir daqui, pessoal, do encontro desses dois rios, que o rio ganha o nome de Amazonas. Ele vem como Rio Negro, Rio Solimões, se encontrou, virou o Rio Amazonas. Então, mais uma imagem, né, do nosso grande rio. Uma queda d'água ali. Águas superficiais do Brasil, agora bacia do Rio São Francisco. É a maior bacia hidrográfica totalmente dentro do Brasil. Nasce em Minas Gerais e percorre até o Alagoas e Sergipe, ali no encontro entre os estados, ao fim do Rio São Francisco, o Velho Chico, como é carinhosamente conhecido. Por que ele é tão importante para o Brasil? O Rio Amazonas é importantíssimo para o Brasil, isso não tem dúvida. Mas o São Francisco talvez seja mais importante que o Amazonas hoje, porque ele passa por regiões do sertão brasileiro, então ele leva um pouco de água para esses estados. Então por isso que ele é tão importante. Mas o Rio São Francisco ele está sofrendo bastante com algumas estiagens, né, algumas faltas de chuva, está diminuindo o tamanho dele. Existe uma polêmica enorme sobre o Rio São Francisco, que é a transposição do rio. Eles estão construindo canais artificiais, tirando parte da água do Rio São Francisco e levando para outros lugares. Então aqui tem a imagem de um dos canais, que eles fazem um bombeamento da água para um ponto mais alto e faz como se fosse um tobogã gigante levando água. Então aqui está o Rio São Francisco e aqui nós temos o canal artificial. Então eles vão retirar a água daqui e vão fazer essa água percorrer todo esse espaço, fazendo essas curvas aqui, que é para pegar pontos mais altos. É importante ele fazer essas curvas para dar correnteza, e aí ele vai embora, a água vai quilômetros e mais quilômetros. Qual é a grande polêmica de tudo isso? Muito dinheiro. Né? Nós sabemos que no Brasil obras são superfaturadas, então muito dinheiro gasto e as obras não as obras não foram concluídas ainda. Teve algumas interdições, veio órgãos ambientais que acham que vai gerar um impacto ambiental muito grande, conseguem liminares, barram a obra, aí os juízes vão lá, derrubam as liminares, começa a obra de novo e assim vai. O fato é que realmente o São Francisco sofre com a baixa da água, cada vez maior. E aí, se a gente retirar a água dali, isso vai gerar um impacto maior. Mas aí tem a questão humana. As pessoas têm estados que precisam de água. E talvez o pouco de água que levarem através dos canais seria o suficiente para alimentar essas cidades.
Então vem essa discussão entre ambiental e a questão humana. O fato é que nós temos vários pontos do canal que ainda não foram concluídas. Aqui durante a obra e aqui na direita ficou como está hoje, né? É o mesmo ponto. Aqui é todo o sistema de bombeamento. A água é retirada daqui e bombeada lá para cima. E aí o canal sendo construído, né? Ele não está em funcionamento ainda, pessoal. Só fizeram testes, mas ele tem pontos que está pronto, como esse que vocês estão vendo, mas ele não foi colocado em prática ainda. Tocantins-Araguaia. O Tocantins-Araguaia, ele passa do centro do país e vai lá para a região norte. Ele quase junto ao Amazonas, porque o Amazonas ele sai aqui, nesse ponto, junto ao Pará. Ele é um rio importantíssimo, mas o grande destaque dele aqui está na hidrelétrica de Tucuruí. Ela é a segunda maior hidrelétrica do Brasil e em geração de energia também. É muito, muito importante. E ela faz energia para a região norte do país. É um bichinho grande, uma grande hidrelétrica que fica no rio Tocantins, que fica na região, então, do Tocantins-Araguaia. Região do Paraná, famosa por causa das cataratas do Iguaçu e também porque nós temos a usina binacional do Itaipu, a maior geradora de energia do mundo. Ela é a segunda maior hidrelétrica do mundo, ela perde para uma chinesa, e ela é a maior geradora de energia do mundo. Isso sim, é um grande potencial hidrelétrico, o reservatório dela é gigantesco, vocês podem ver aqui, e o volume de água também que passa por ela é enorme, e isso ajuda na geração de energia. Região do Paraguai, famosa por causa quando seus rios transbordam, fazem o Pantanal Mato-Grossense. Então, toda essa região fica embaixo d'água. Essa região aqui, essa imagem aqui já é na transição para período de seca, né? Tudo ali ficou embaixo d'água. Fica assim, né? Bem bonito, bem embaixo, com toda alagado. Em alguns pontos nem se percebe aonde está o rio, perde-se essa ideia de onde ele está, porque fica tudinho cheio d'água. E Uruguai, que faz a divisa entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, ele é uma grande bacia do sul. Ela é importante, não por causa da divisão, mas também por alimentar águas para toda essa parte do Pampa brasileiro. Na região do Uruguai fica o famoso Salto do Yucumã, que são as quedas d'água, como se fosse uma represa natural, que é bem legal. Eu acho muito bonito esse aspecto natural feito pela água. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, hidrografia das bacias, mar territorial e aquíferos, e eu fico então à disposição de vocês para responder a dúvidas, questionamentos que vocês tenham. Então, uma boa semana para todos, até a próxima aula. Abraço!